O que são estilos parentais? Vamos falar sobre isso? Eu quero primeiro, antes de começar, dar bom dia para quem está chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Eu tenho um pedido a fazer a você que está chegando aqui nessa live, está assistindo ao vivo esse primeiro encontro do Tecendo Adolescência, que é o grupo de apoio para mães de adolescentes que está iniciando hoje. E eu tenho um pedido para te fazer. Não deixa de curtir essa live aqui. Não esquece de enviar ela para pelo menos 5 amigas suas que são mães de adolescentes, né? Gente, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. E já começar falando uma coisa muito importante, né? A educação que você recebeu dos seus pais vai impactar, influenciar o estilo de educação que você vai aplicar na sua família, quando você tiver uma. Então, se você ainda não tem uma família, você vai ter, né? E a gente precisa lembrar que a gente acaba fazendo com os nossos filhos aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, né? Então, que estilo parental você recebeu dos seus pais, né? Que tipo de educação eles deram para você, né? Foi uma educação respeitosa? Foi uma educação autoritária? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira. Bem, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Renata Ribeiro, sou educadora parental, mãe de 2 jovens adultos e uma adolescente de 15 anos, né, que tá aí, ó, nessa fase bombando na adolescência, que é uma fase de descobertas, né? Então, o que eu faço aqui nessa rede social, o que eu faço como profissão? Eu te ajudo a descobrir como você pode transformar as relações com os seus filhos, né? Com o seu filho, se você tiver 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. E nesse grupo de apoio que é o Tecendo Adolescência, a gente vai tratar de vários assuntos, né? Principalmente com as famílias que vivem muitos conflitos diários, né? Isso é muito normal, né? Quando a gente se relaciona com outra pessoa, a gente passa por vários conflitos, não tem jeito, né? E em qualquer relacionamento. E com os nossos filhos não é diferente, principalmente quando eles chegam na adolescência. A adolescência, que é a fase da descoberta, é a fase que eles estão buscando reconhecer quem são, que eles estão buscando os seus grupos, né? Tentando entender que tribo ele vai pertencer ou ela vai pertencer, né? Então é nessa fase que os nossos filhos eles estão procurando a sua identidade, né? E como é que a gente faz para ajudar eles a seguir nesse caminho, seguir uma adolescência que seja uma adolescência saudável, né? O que nós, mães, precisamos fazer para ajudar os nossos filhos nesse momento? Então, o grupo de apoio Tecendo Adolescência, ele é para mães de adolescentes que precisam de ajuda para continuar com a educação dos seus filhos, porque a gente educa, a gente ensina enquanto é criança, mas na adolescência a gente precisa reformar esse adolescente. A gente precisa manter uma educação desse adolescente, tá? Então me diz aqui, primeiro para a gente começar, porque eu tô vendo que estão entrando muitas pessoas e eu queria saber, eu quero conhecer você. Comenta aqui para mim de onde você é, de que estado você é, há quanto tempo você me segue aqui no Instagram, se você acabou de chegar, se você é uma pessoa que já me seguia antes, né? A gente abre live aqui, mas é muito chato falar sozinho, né? E eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa, se vocês estão me vendo bem, né? Então curte aí com o coração, só para eu entender como é que tá isso aqui, né? E esperar o Instagram entregar a live, porque a gente sabe que demora. Enquanto isso, eu vou aqui aguardando, né, as pessoas chegarem para a gente começar o nosso papo, a nossa conversa sobre adolescência e sobre educação, né? Bom dia, Ana. Ah, de Vitória da Conquista, nossa,
Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Olha, a gente está longe, mas perto ao mesmo tempo. Comentem aí pra mim se você sabe, né? Se você conseguiu identificar, né? Se você consegue identificar hoje, como adulta, né? Que tipo de educação você recebeu dos seus pais, né? Se essa educação foi uma educação que ele permitia que você fizesse escolhas, ou se era uma educação que você só agia a partir do que os seus pais diziam para você fazer. Porque assim, eu vim de uma educação tradicional, né? Hoje eu tenho 43 anos, sou mãe de 3, e a maioria das pessoas vem de uma educação tradicional. Só que a gente não tem essa consciência, né? Do que são os estilos de parentalidade. E para começar, né, vamos falar sobre parentalidade, que é uma palavrinha aí que não faz parte do vocabulário das pessoas. Muitas pessoas não têm ideia do que se trata. Então, já vou tirar essa dúvida aqui agora. A parentalidade é o ato de cuidar, proteger e educar uma criança. É um conceito amplo que envolve crenças, percepções, expectativas, atitudes, valores e conhecimento sobre o desenvolvimento infanto-juvenil. Quando a gente inicia uma família, né, a gente muitas das vezes esquece de olhar para isso, né? A gente esquece de olhar para o desenvolvimento do nosso filho, né? Então, fui mãe e como é que uma criança se desenvolve? O que uma criança precisa, um adolescente precisa para ter uma vida saudável, para ter um desenvolvimento cognitivo, emocional saudável, né? E a parentalidade, quando a gente fala de parentalidade, a gente fala sobre isso, sobre essa responsabilidade do cuidador com aquela criança ou com aquele adolescente, né? De que forma você vai cuidar e educar essa criança e esse adolescente, né? Então, e a parentalidade ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? A sua como foi? Você acha que a forma que os seus pais te educaram, né, o estilo parental que seus pais te educaram, foi um estilo positivo ou foi um estilo negativo? Escreve nos comentários aqui pra mim, só pra eu saber. Sejam muito bem-vindas, pessoal. Mas vamos interagir, né? Porque senão o Instagram não entrega live, não. E pra quem tá chegando agora, eu vou deixar aqui um comentário fixado falando sobre o que é essa live aqui, né? Para que vocês consigam acompanhar. O Wes Guerreiro escreveu aqui, um estilo horrível, pelo menos da parte paterna. Nossa. Mas muitas pessoas, Wes, eu não sei qual é o seu nome, tá? Mas muitas pessoas, elas vêm dessa educação tradicional. E a gente precisa desmistificar e mudar isso. E a gente só muda isso quebrando o ciclo pra frente. Então, de que forma eu, pai ou mãe, vou quebrar esse ciclo? E como eu, pai ou mãe, vou fazer com que quem vem depois de mim, né, os meus filhos, os meus netos, não passem pela mesma educação que eu passei, né? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário para já deixar aqui as pessoas que forem entrando, sejam muito bem-vindos. Tô preso nessa live e não consigo sair. Bom dia, querido. Eu espero que eu consiga te ajudar de alguma forma. Então, quando a gente fala dessa parentalidade, quando a gente fala desse estilo parental, né, que a gente recebeu dos nossos pais e que a gente vai dar para os nossos filhos, a gente fala que o dever da família, né, tá garantido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você nunca teve a oportunidade de ler sobre isso, faça, porque quando a gente
Bom dia, Marcos. Me ajuda a compartilhar essa live aqui. Quando a gente decide ser pai e mãe, né? Quando a gente decide ter uma família, a gente precisa entender sobre o que a Constituição Federal ela já nos traz, né? Então, assim, o dever da família é garantir o cuidado e a subsistência da criança e do adolescente com o apoio da sociedade e do Estado. Então, assim, não é só de responsabilidade do pai, da mãe, da avó, do avô, do tio, da tia, né? De quem cuida daquela criança, prover o bem-estar, a saúde emocional, a saúde física, o alimento. Não é só, né, dessa família, mas o Estado e a sociedade também tem uma parte pequena de responsabilidade aí. Então, assim, quem não teve a oportunidade de ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, faça isso, né? Os nossos filhos, eles merecem essa quebra de padrão, essa quebra de ciclo, eles merecem ter pais mais conscientes. E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, hoje. A Ana Cláudia colocou aqui: eu criei os meus filhos de forma diferente. Mas é isso, né? Quando a gente entende que o estilo parental recebido, ele foi um estilo parental negativo, o que a gente precisa fazer? Manter esse estilo parental com os nossos filhos ou transformar? Né? Então, a gente precisa pensar no bem-estar daquela criança que está ali aos nossos cuidados. Meus filhos são bênçãos. Que bom, Ana Cláudia. Então, seguindo aqui, gente, eu já falei um pouquinho sobre o grupo, né? O grupo Tecendo Adolescência, ele foi um grupo criado para mães de filhos adolescentes, que tem uma faixa etária entre aí 12 e 18 anos, né? Que para compartilharem suas dores, angústias, né? As maiores questões que a gente vivencia. Eu sou educadora parental e estou me especializando na adolescência. Por quê? Porque é uma fase da vida em que as mães, elas são muito abandonadas, né? Se fala muito sobre educação parental para crianças, mas não se fala sobre o acompanhamento parental para aqueles pais e mães de adolescentes que não fazem ideia do que os filhos estão vivendo no momento, não fazem ideia dos desafios que vão vir diários, né? E são muitos. E eu decidi estudar essa área porque eu sou mãe, né, de 2 jovens adultos e uma adolescente de 15 anos, e eu vivi muitos desafios com os meus filhos, né? E quando eu percebi que o meu estilo parental que eu estava proporcionando a eles era o mesmo que eu recebi dos meus pais, né, que era baseado na educação tradicional, né, onde a gente a gente faz com os nossos filhos aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, né, sem escutar muito ou respeitar muito o que eles precisam. A gente só quer mandar, a gente só quer dar ordens, a gente quer dizer para eles assim: isso aqui que é certo, isso aqui é errado, então você tem que fazer isso aqui que eu tô mandando agora, né? A gente não pergunta, não deixa o filho participar da educação dele, né? E isso é um estilo parental tradicional. E ninguém tem culpa de ter aplicado ou vivido esse estilo parental, né? A gente recebeu. E quando a gente recebe, o que a gente faz? A gente reproduz, né? E a partir do momento que a gente toma consciência de que a gente está reproduzindo aquilo que a gente recebeu, aí a gente tem que reconhecer que está fazendo daquela forma e querer mudar. E a gente só muda quando a gente reconhece. Então, se você é mãe e pai e ainda não reconheceu que o seu estilo parental não está sendo positivo para o seu filho, seja ele uma criança que ainda não entrou na adolescência ou que já está adolescente, reconheça isso dentro de você, né? Olhe para que tipo de educação você está dando para o seu filho, porque você pode estar criando um ser humano que para frente pode sofrer muito, né? Ou causar sofrimento em outras pessoas. Então, o grupo ele tá começando hoje. Esse é o primeiro encontro do Tecendo Adolescência. E ele vai até o final de agosto, até o dia 28 de agosto. Então, hoje é o primeiro encontro. A gente dá uma parada porque aí vem um recesso escolar, né? E eu vou tirar uns diazinhos de descanso.
e no dia 14 de agosto a gente recomeça, né? Então a gente começa de fato com encontros no Meet, não vai ser aqui no Instagram, né? Então são encontros mais exclusivos, né? As pessoas vão estar mais próximas umas das outras para realmente conseguir compartilhar, né, as angústias, as situações, os sofrimentos, as questões, e uma mãe apoiando a outra é essencial, né? Então, assim, vocês vão, quem tiver interesse em participar vai receber orientação direta, então vai ser muito legal e eu tô muito ansiosa para que isso aconteça logo. Então, vamos continuar aqui. Né? Os programas de educação parental, né, isso não está muito ainda dentro das famílias, né? As famílias, elas acham que só precisam da escola para colocar os filhos. As pessoas, elas acham que é só a escola que resolve, né? A escola com a família, a educação tá ok, pronto, vou mandar para a escola e lá eles resolvem os problemas com os meus filhos. Ou então vou colocar numa extra classe, eu vou colocar num judô, num futebol, não sei o que, e isso tudo junto com o que eu dou em casa já completa o que o meu filho precisa. E não, né? E a gente esquece que nós mães, nós não fomos preparados para ser mães, né? Porque filho não vem não vem com um livrinho ali para te dar orientação de como ele vai ser, né? Cada indivíduo é um indivíduo. Então, você foi um e o seu filho vai ser um, né? Então, quando a gente olha para essa situação de fora, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo dentro daquela família e consegue ajudar. E essa é a função do educador parental. Essa é a função de quem estuda, de quem se especializa para ajudar famílias na educação dos seus filhos. Né? A educação parental, ela já existe em outros países e elas fazem parte do processo educacional de uma criança ou de um adolescente. Né? Ela já existe para prevenir violência, negligência na educação de crianças e adolescentes. Né? E a OMS, ela recomenda que famílias sejam acompanhadas para uma parentalidade mais consciente. Só que aqui no Brasil a gente ainda está lutando muito para que isso seja visto, né, pelas autoridades aí. Inclusive na Câmara dos Deputados em São Paulo isso já aconteceu, né? Um grupo de educadores parentais e alguns professores já estiveram lá, né? Já tem um projeto que está tentando rodar aí para que essa nossa função seja uma função obrigatória, né? Porque existem as terapias, existem a psicologia aí, que é extremamente importante para ajudar o ser humano a entender sobre si, mas e a educação, né? Como é que a gente olha para esse lado da educação, da parentalidade, que é tão importante quanto? Porque o psicólogo, ele pega, né, para cuidar de um indivíduo por vez, né? E aquela família em geral, né? Também existem os psicólogos que cuidam de famílias. E existem muitos psicólogos que são educadores parentais. Então isso já está começando a crescer, né? Isso já tá começando a mudar. E isso, quando começar de fato a mudar, de fato as famílias vão começar a ser mais responsáveis, mais conscientes. Vão começar a fazer trabalhos melhores, né, com a criação e educação dos seus filhos. E a gente esquece disso. O quanto isso é importante. Oi, Fê, seja bem-vinda, amor. Então, assim, eu queria que você que está aqui me assistindo, né, comentasse para mim. Você acha que o estilo parental que você recebeu do seu pai, da sua mãe ou do seu cuidador foi um estilo parental positivo ou negativo? Responde aí nos comentários para mim que eu vou esperar vocês responderem. Sejam muito bem-vindas, pessoal. Curtam a live, compartilhem a live com pessoas que vocês conheçam, né? Vamos levantar essa bandeira tão importante que é sobre educação, sobre parentalidade. A Marília colocou aqui, ó, negativo.
você que está assistindo, você faz ideia do que são estilos parentais? Não existe, são ou é negativo ou é positivo, né? Só que eles têm uns nomezinhos aí. Vocês fazem ideia do que é um estilo parental? Qual é o estilo parental que você vivenciou, né? Se foi positivo ou negativo, mas qual deles foi? Muito difícil, né, Fê? Também acho. Mas fazer essa análise é extremamente importante, sabia? Porque quando a gente olha para isso, a gente consegue identificar e a gente só consegue mudar, transformar quando a gente identifica aquilo que a gente precisa identificar, né? Seja ele em qualquer tipo de terapia. Você é terapeuta, né? Você é terapeuta holística. Para você tratar algo em uma cliente, você precisa identificar aquilo que está trazendo mal para ela, né? E na parentalidade também é assim. A gente só consegue curar e mudar a relação dentro de uma família quando a gente reconhece que tem algo errado. E a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, não olha para isso. Não olha para isso, tá? Então, assim, a gente hoje vai falar sobre os estilos parentais, né? Aqui eu faço uma pergunta: qual é o seu estilo parental? Tá fixado aqui na live. E estilos parentais, eles estão muito relacionados a como pai e mãe, né, educa, cuida daquela criança ou do adolescente, né? Como foi a educação que você recebeu dos seus pais? Você consegue lembrar da sua infância? Você consegue olhar para sua criança lá atrás? Eu com 43 anos, né? Eu não consigo, para eu conseguir olhar para minha criança, né? Que a nossa criança, ela vive aqui, né? A gente anda com uma criancinha interior aqui dentro da gente. Só que a gente esquece de olhar para essa criança. E quando a gente olha para essa criança, a gente consegue identificar algumas coisas, né, que aconteceram e consegue transformar outras para que a nossa vida continue seguindo, né, na fase adulta. Porque senão a gente fica lá com a nossa criança ferida toda a vida, não consegue caminhar, não consegue realizar, né, tudo isso. A criança ferida, ela interfere na tua vida adulta. Então, quando você tem um relacionamento bom com a tua criança também, faz com que você tenha sucesso na sua vida adulta. Então você imagina você como pai, como mãe, né, cuidando de uma criança ou de um adolescente, porque assim, eu costumo dizer que a infância, ela é construção, a adolescência, ela é reforma, né? Então assim, quando você cuida de uma criança e de um adolescente, ou você está ferindo aquela criança ali que vai se tornar um adulto, ou você está criando um indivíduo muito consciente, né? E isso é estilo parental. Isso é você entender o que você está aplicando na vida do teu filho, né? Então, assim, quando a gente olha para a educação que a gente recebeu na infância e a gente identifica o estilo que eu recebi do meu pai e da minha mãe, né? Eu consigo olhar para ele e falar, eu quero continuar com esse estilo, aplicar esse estilo parental com meus filhos, ou eu quero mudar o estilo parental, né? E a gente consegue ter mais acesso a essas informações buscando, gente, seguindo pessoas que falem sobre educação parental e parentalidade, né? Aqui no Instagram agora tá crescendo muito a quantidade de profissionais nessa área. Então, assim, é a gente tomar consciência e reconhecer que a gente não precisa transferir para os nossos filhos, para aquela criança, aquele adolescente que a gente está cuidando, aquilo que a gente recebeu. Seja negativo ou seja positivo, né? Então, assim, você deve quebrar os padrões, né, da educação. Então, quando a gente se pergunta, né, qual foi o tipo de educação que eu recebi na infância, a gente também deve se perguntar: e que tipo de educação eu quero dar para os meus filhos? Porque nós somos os pais responsáveis, né, por o cuidado daquela criança ou daquele adolescente. Se os teus pais te encorajam ou te desencorajam,
O que vai acontecer aí nessa vida, né? Que tipo de adulto eu vou ser? Um adulto seguro? Um adulto inseguro? Né? Quando você encoraja o teu filho, né? Você está utilizando um estilo de parentalidade a longo prazo. Então, assim, o que é a longo prazo, né? Você vai olhar o resultado lá na frente, quando ele se tornar um adulto. E aí você capacita o seu filho com habilidades socioemocionais para que ele se torne um membro da sociedade que colabore, que respeite, né, e que saiba viver em grupo. Então, assim, você vai ter um adolescente, por exemplo, se você olha para isso na infância, você vai ter um adolescente mais tranquilo. Né? Eu vou ler um trechinho aqui de um livro que é O Profeta, o livro O Profeta de... Eu não sei falar o nome não, gente, é Khalil Gibran. Eu vou ler aqui para você. Nesse trecho do livro ele fala assim: seus filhos não são seus filhos. Eles são os filhos e filhas do desejo da vida por si mesmo. Eles vêm através de você, mas não de você. E embora estejam com você, eles não pertencem a você. Você pode dar a eles o seu amor, mas não os seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Você pode abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas habitam na casa do amanhã, a qual você não pode visitar nem mesmo em seus sonhos. Você pode se esforçar para ser como eles, mas não tente torná-los como você, pois a vida não anda para trás e não se demora como o ontem. Então, assim, esse poema de Gibran, né, se a gente analisar e olhar para ele com bastante atenção, o que ele diz pra gente aqui, né? Que a gente tem um filho, ele chega na nossa vida, ele chega na nossa família, né, quando a gente está construindo. A gente tem aquele filho, mas aquele filho não é nosso. A gente tem aquele filho para trazer mais um indivíduo para a sociedade. E que tipo de indivíduo você está trazendo para a sociedade? Que tipo de criança, que tipo de adolescente, que tipo de adulto teu filho vai ser? Que tipo de criança, que tipo de adolescente, que tipo de adulto você é? A maneira como somos educados vai refletir na educação que daremos aos nossos filhos até que o padrão seja quebrado, né? Reconhecer o estilo parental recebido é o primeiro passo para transformar o estilo parental aplicado. E o seu filho não precisa receber o mesmo que você recebeu na infância. E quando quebramos esses ciclos ou padrões, ajudamos a transformar a sociedade. Então, assim, gente, é muito mais, né, do que a gente falar sobre uma família, né, um pai, uma mãe. Quando a gente fala sobre estilo parental, a gente está olhando para uma sociedade inteira. A gente está olhando para o quanto de mudança a gente está trazendo para o mundo. O quanto a gente está querendo, o quanto de mudança a gente vai fazer para transformar o mundo. Então não adianta você falar, a gente falar e gritar, né? A gente quer um mundo melhor, a gente quer um mundo mais consciente, pessoas que se respeitam. Mas a gente nem olha lá para dentro da nossa família, a gente nem olha para o tipo de educação que a gente recebeu e o tipo de educação a gente está dando para o nosso filho. Às vezes você está aí na rua lutando por justiça, mas dentro da sua casa você não dá justiça para o seu filho. Na rua você luta por ser respeitado, mas dentro da sua casa você desrespeita o seu filho a partir do momento que você fala para ele o que ele tem que fazer. E olhar para os estilos parentais é olhar para isso. Existem muitos adolescentes que estão aí numa fase crucial da vida, pedindo socorro, e os pais não conseguem olhar para eles e reconhecer que o que está acontecendo com o filho
é responsabilidade dele ou dela. Quando eu comecei a estudar a educação positiva, né, disciplina positiva, eu sou formada pela Associação da Disciplina Positiva, pela Escola da Filosofia Positiva. Quando eu comecei a estudar isso, né, eu sou estudante de psicologia também, sou acadêmica de psicologia e estudo a parentalidade já há 2 anos. E aí, quando eu comecei a estudar a disciplina positiva, né, hoje eu já estou certificada, terminei semana passada, graças a Deus, recebi meu certificado ontem, estou muito feliz com isso, inclusive. Por que eu busquei isso? Porque eu não tinha uma família perfeita, gente. E a gente não tem. Por que eu busquei isso? Porque eu tinha 2 filhos que já estavam na fase adulta, né? Quer dizer, eles estão na fase adulta. Um tem 23 anos e o outro tem 21 anos. O meu mais velho está seguindo a vida dele agora, terminando a faculdade, já trabalha. Quando eu olhei para a minha estrutura familiar, para o meu núcleo, né? Que eu faço parte de um núcleo familiar. Eu vim de um núcleo familiar e faço parte de outro núcleo familiar. Eu poderia ter continuado educando os meus filhos do jeito que estava. Para mim estava confortável. Mas eu não queria. Porque eu entendi que a educação que eu dei para eles na infância estava causando traumas na vida deles. Eu comecei a perceber isso tarde demais. Os meus 2 filhos mais velhos, eles tiveram uma adolescência, o mais velho então, ele teve uma adolescência completamente negligente. Eu tinha uma filha mais nova e eu achava que eu tinha que dar atenção para ela. E muitas famílias não conseguem reconhecer isso. Então, assim, os estilos parentais, eles são 4, tá? São 4 estilos parentais. Aí eu vou começar aqui falando de um que é um estilo que, assim, às vezes você acha que você está sendo bom e respeitoso com o seu filho, mas na verdade você está criando um indivíduo incapaz e seguro. Eu não sei se você vai saber que estilo parental é esse. Mas se você puder comentar aqui pra mim, eu não quero continuar falando sozinha, né? Então, um estilo parental que permite muito, um estilo parental que tem dificuldade de colocar regras e limites, que acolhe demais, ouve demais e tem afetos demais e não consegue educar de forma adequada. Que estilo parental é esse? Você consegue me dizer? Esse estilo parental é o permissivo, né? Ele gera comportamentos inadequados no indivíduo, principalmente quando esse estilo parental vem lá da infância. O adolescente, ele se torna um adolescente que não sabe respeitar regras, que não sabe respeitar limites, não aprende a lidar com o não, se frustra demais e não sabe lidar com as frustrações. Isso gera um indivíduo inseguro, um indivíduo incapaz. Então, se você acha que você está dando amor demais, afeto demais, está dando sim demais, filhos precisam escutar não. Quando você não diz não para o seu filho, você está mostrando para ele que ele vai ter o sim na vida o tempo inteiro. Só que não é verdade, né? Porque a gente sempre tem o não da vida. E na vida a gente se frustra pra caramba. A gente precisa aprender a conquistar o sim. E não o contrário. E o estilo parental permissivo dá só sim pro filho. Só diz pra ele, tá bom, meu amor, pode sim. Aí na hora que o filho cresce, você precisa que ele te ajude numa tarefa da casa, ele vai virar pra você e falar assim, eu não. Você deu muito sim, mas ele vai te dizer muito não. Esse é o estilo parental permissivo. O próximo
que é o que muita gente vivencia, é um estilo parental que ele é muito confundido, né? Que é assim, é um estilo parental que o filho, ele é o tempo todo, a criança ou o adolescente, ele vive o tempo todo na base do medo. Então, ele não consegue se comunicar com o pai ou com a mãe, né? Porque ele acha que ele já vai chegar ali e já vai levar um tapão logo de cara. Que é o estilo autoritário. E assim, gente, autoritário é diferente de autoridade, tá? Um pai autoritário é um pai que causa medo no filho. Um pai que é autoridade, todo pai precisa ser autoridade dentro da sua casa, tá? E dentro, e no estilo parental, que é o estilo parental que hoje eu aplico na minha família, você se torna autoridade em casa. Você se torna autoridade porque você se torna uma referência para o seu filho. Você se torna uma influência para o seu filho, uma influência positiva, tá? Então, o autoritarismo, que é o estilo parental, gente, que a maioria dos nossos pais viveu, tá? A maioria, a grande maioria. Um cuidador autoritário, ele dá ordens, tem dificuldades de acolher e de trocar afetos com o filho. Utiliza de ameaças, de controle na educação do filho. E esse indivíduo, tá, que recebe uma educação autoritária, ele acaba desenvolvendo problemas muito sérios, tanto na parte cognitiva quanto na parte emocional. Então, assim, não consegue lidar com resoluções de problemas, né, de forma... E ele lida com as situações de forma muito agressiva, né? Não consegue enfrentar nada, tem medo de tudo, sofre muito. Por quê? Porque sofre muita humilhação, né? É aquela educação na base do xingamento, onde o pai e a mãe não conseguem se regular emocionalmente, e aí ao mesmo tempo não conseguem ajudar o filho a se regular, e aí aquela confusão dentro de casa, né? Os pais, eles acham que educam o filho na base do grito, né? Então, esse é o estilo autoritário. Quem aqui viveu o estilo autoritário na educação? Quem aqui só recebia ordens e fazia aquilo que recebia? Ou não fazia, né? Porque também existe a controvérsia. O pai manda e a criança olha para a cara dele e fala, não vou fazer. E aí apanha. Esse é o estilo autoritário. E aí se torna um indivíduo medroso, com dificuldade de se expressar, de se defender, um indivíduo submisso, ou então se torna um indivíduo agressivo, que aplica agressividade com os outros, um indivíduo que não sabe lidar com situações, né, na vida adulta. E aí, quando acontece algo que irrita demais, esse filho, ele vai reagir. Ou ele vai reagir chorando muito e se escondendo, ou ele vai reagir agredindo. Então, esse é um filho que vem do estilo parental autoritário. E aqui eu já vi que vocês colocaram, né? A Raquel colocou aqui. Eu vivi autoritário do padrasto e permissivo da mãe. E aí, cadê o equilíbrio nisso, né, gente? Porque aí você vive um autoritário de uma figura paterna, né, masculina, e um permissivo demais, porque aí, o que acontece aí nessa relação, né, Raquel? O padrasto muito autoritário e a mãe quer equilibrar. Aí a mãe quer equilibrar e aí não consegue dizer não, porque ela quer minimizar as dores que você está sofrendo com o outro estilo. Complicado, né? Então aqui eu já falei dois, né? Permissivo e o autoritário. E aí, gente, que tem mais, né? O terceiro deles é o negligente. Quem sabe aqui o que é negligência? Respondam aí pra mim. Sim, era uma compensação, muita compensação. Porque imagina,
né? A sua mãe quer manter ali a mãe quer manter o relacionamento dela, né, com a pessoa que ela escolheu, mas ao mesmo tempo ela quer proteger o filho. E aí ela não sabe o que fazer. E isso acontece muito, gente. Acontece demais, né? A maioria dos pais, tá? Muitos ainda utilizam o estilo parental autoritário. Por quê? Porque foi o que eles receberam. E aí recebeu do pai e da mãe, acha que é isso que tem que fazer, né? Daquele jeito assim, o meu pai fazia isso comigo e é assim que vai ser com você também. E aí que o pai e a mãe, eles querem respeito, eles querem ser respeitados pelos filhos. Só que como que a gente quer ser respeitado se a gente não respeita o outro? O respeito ele precisa ser mútuo, né, gente? Não pode ser de uma via só. E isso é para qualquer relacionamento, né? Isso é para qualquer relacionamento que a gente vive na vida. Então, assim, você precisa respeitar para ser respeitado. Não tem jeito, né? O terceiro estilo parental é o negligente. A negligência, ela entra na questão de não cuidado, tá? Onde o adulto cuidador deixa de fazer ações básicas para a criança ou o adolescente. Quando o tempo de qualidade não estabelece uma troca real com o filho, né? Quando esse adulto está presente, mas sem estar conectado com o filho, verdadeiramente, né? O estilo parental negligente, essa família, ela está sempre terceirizando a responsabilidade que ela tem com aquele filho. Então, assim, eu dou tudo que essa criança precisa, mas eu não estou ali. Mas eu preciso de ajuda porque eu trabalho. Mas você pode trabalhar, você pode ter uma ajuda, mas na hora que seu filho precisa de você, você precisa estar ali de coração, de mente e de afetos para ele. Quando você não tá, quando você não quer lidar com os conflitos que acontecem numa educação, quando você não quer lidar com aquele filho adolescente que está trazendo problemas na escola, isso é negligência. Isso acontece muito na adolescência. Muitas famílias de adolescentes negligenciam a educação dos filhos porque acham que os filhos já estão preparados e prontos para tomar decisões nas suas vidas. E não estão. Não estão. Eles saem de casa, eles precisam ter o contato deles com outras pessoas da mesma idade para se entender, para se descobrir, para saber que tipo de ser humano ele quer ser, mas ele precisa ter o pai e a mãe perto dele, orientando, acolhendo, dizendo para ele, olha filho, você acha que isso está certo, você acha que isso está errado, fazendo refletir. Essa reflexão é que vai gerar nesse filho uma consciência. O adolescente, ele só se torna adulto a partir dos 24 anos. Então, meu amor, se você acha que seu filho tem 15 anos e ele já está chegando na fase adulta, que é aos 18, você está enganado. Mudou isso. Pela neurociência e por estudos científicos já aí que estão rodando aí no universo da educação, 24, 25 anos é que se inicia a fase adulta. Mas eu com 18 anos já pagava as minhas contas, já trabalhava e já tinha saído de casa. Tudo bem. Pessoas amadurecem no seu tempo. Mas será que você com 18 anos trabalhando e com uma vida já tendo suas responsabilidades, será que você não sentiu falta de um acolhimento, um abraço? Então, assim, o estilo parental negligente, o que ele gera, tá? Ele gera problemas de relacionamento, problemas de faltas, de vazios internos, né? A pessoa que sente um vazio aqui, ó. É uma criança que foi negligenciada, um adolescente que foi negligenciado. E aí, a gente às vezes acha que tá abraçando, beijando, levando o filho no shopping para comprar um presente, mas na verdade a gente está negligenciando a educação dele, porque a gente só está dizendo sim e dando coisas. Coisas não educam, gente. O que educam são gestos, né? E esse estilo negligente, ele é tão ruim quanto autoritário. Porque você pode terceirizar, sim,
Você pode ter apoio, ajuda de pessoas para criar e educar o seu filho, mas você não pode negligenciar esse filho. Você não pode deixar de estar ali perto dele, acolhendo, abraçando, sendo apoio e sendo o porto seguro dessa criança, desse adolescente. Né? Muitos adolescentes mentem para os pais porque a mentira ela faz parte, tá, do processo de educação, do processo de desenvolvimento de um ser humano. Todo mundo vai chegar numa fase da mentira, mas a mentira acontece lá na infância, gente. Se o teu adolescente está mentindo para você, é porque o teu estilo parental é um estilo parental que não é positivo, um estilo parental negativo para o seu filho. E o quarto e último estilo parental que eu quero trazer aqui é o participativo e democrático. Né? Esse é o estilo parental que hoje eu aplico na minha família. Então, é um estilo parental que a educação é baseada no respeito mútuo, na firmeza, na gentileza. Né? Nesse estilo parental, o adulto ele cria uma relação respeitosa com o seu filho, com regras e limites, né? E ensina a criança e o adolescente que toda escolha tem consequências. Então, quando você escolhe por esse estilo parental, toda uma família, um núcleo familiar modifica e toda uma sociedade também modifica. Porque quando você escolhe ensinar para o seu filho que ele pode ser respeitado e que ele precisa respeitar o outro, né? Quando você é gentil com o teu filho, ele vai fazer isso lá fora. Então, vamos perceber, né, lá no autoritário. Por exemplo, você tá em casa, tá sendo educado em cima de agressividade, a partir do medo. O que você vai devolver para a sociedade? Agressividade e medo. Você vai ser uma pessoa, ou você vai ser uma pessoa muito medrosa, não vai conseguir lidar com nada, ou você só vai ser agressivo, não vai saber lidar com as situações. Né? No estilo parental democrático participativo, que é baseado na firmeza e na gentileza, né? Você pode ser firme e gentil ao mesmo tempo, que é esse estilo parental que eu estou tentando, né, trazer para as mães que eu acompanho, né? E dentro do grupo Tecendo Adolescência a gente vai trazer isso. O adulto ele cria uma relação respeitosa com o filho, né? Eles criam regras e limites juntos e aquela família ensina a criança ou adolescente que ele pode fazer, ele tem duas opções de escolha e aí você ensina para ele, ó, nessa aqui, a número 1, você vai ter esse tipo de consequência, na número 2 você vai ter esse tipo de consequência, mas eu não preciso gritar ou bater no meu filho para que ele, né, faça escolhas assertivas. Vamos dar um exemplo aqui, né? O teu filho, ele tá épocas de telas, todo adolescente quer ficar na tela até de madrugada, né? Quer ficar ali ou na televisão assistindo uma série ou filme, ou então rolando o feed do celular. O maior dos problemas hoje, o celular e rede social, né? E a rede social que eles mais utilizam qual é, você sabe? Se souber, coloca aqui nos comentários para mim. Eu vou dar um exemplo aqui de casa, né? A minha filha de 15 anos, ela dormia muito tarde, né? Muito tarde, e eu estava observando aquilo, e foi logo no início que eu comecei a estudar. Então, assim, quando a gente começa a estudar a educação parental, e principalmente esse estilo de educação baseado no respeito, né, que é o democrático, a gente aprende que a gente precisa observar o nosso filho. Você observa o seu filho e aí você percebe. E eu acho que essa relação aí não tá muito boa, não. Então, o que a gente pode mudar ali? Então, você chama o seu filho para conversar. Ah, mas o adolescente não gosta de conversar. Adolescente não escuta. Adolescente finge que escuta, mas não escuta. Ah, meu filho não dialoga comigo, ele não conversa comigo. Por que ele não conversa e não dialoga com você? Porque provavelmente você não deu essa oportunidade para ele, ou você não ensinou a ele que você estava ali para ouvi-lo.
né? Então a minha filha ficava muito no celular até muito tarde. Eu comecei a perceber que ela estava se atrasando para a escola, não estava estudando direito e não conversava, né? Só vivia naquele telefone. E aí um belo dia eu sentei com ela, conversei. Não dei sermão, né? Eu fui fazendo perguntas e esperando as respostas, e ela foi reconhecendo que realmente aquilo ali estava acontecendo. E aí a gente sentou e falou: então vamos fazer um combinado? Aí ela olhou pra mim: como assim um combinado? Um combinado, vamos combinar uma coisa. Tá bom. Como é que fica bom pra você? Eu vou deixar você utilizar o telefone, tá? Mas se eu perceber que o telefone tá atrapalhando a sua vida na escola, né, tá atrapalhando a sua vida social, então eu vou ter que proibir você de usar o telefone. Então vamos fazer o seguinte: vamos estipular aqui um tempo por dia para você usar o telefone e a rede social? Ah, não, mãe, não sei o que. Filha, você perde muito tempo usando o celular. O celular, ele atrapalha. Aí então você começa a dizer para o seu filho aquilo que você já está percebendo que está acontecendo, porque aí você traz consciência para ele, né? Porque na verdade ele não tem essa consciência. Para ele é automático. O celular, a rede social principalmente, né? Ele traz tanta felicidade para aquele adolescente, para aquela pessoa, no momento que ele está rolando ali o feed, é dopamina o tempo inteiro, né? Que é o hormônio lá da saciedade, né? Que te causa felicidade. Então, assim, você tá ali rolando o feed e ficando feliz. Só que aí você não tem limite, né? O teu pai não diz pra você assim: você vai usar só até determinada hora. E aí, o adolescente, ele começa a não respeitar aquele tempo que ele tem que ficar no telefone, né? E aí eu trouxe pra ela essas questões, né? Na verdade, eu trouxe a consciência pra ela, mostrei pra ela o que estava acontecendo. E aí falei: filha, vamos fazer o seguinte: quanto tempo você acha que você precisa para usar o seu celular? 3 horas ou 4 horas no dia? No dia. Aí ela parou para pensar: 3 ou 4 horas no dia? 3 horas. Então tá. Quais são as redes sociais que você quer usar? Eu só vou deixar você usar 2. E naquela época ela estava com um monte de aplicativo baixado no celular. Ela ficou assustada, desesperada. Não, mãe, qual das redes sociais você quer usar? Essa ou essa? Você só pode usar 2. Ela escolheu as 2. Que horário fica bom para você parar de usar o seu celular? Às 9h30 ou às 10h30? Ela escolheu às 10h30. Então, o que eu fiz nesse momento com ela? Eu disse para ela o que ela tinha que fazer? Eu dei ordens para ela nesse momento? Não, eu dei opção de escolha. Quando você dá a opção de escolha para o seu filho, tá? Não vou dizer que funciona logo de primeira, tá? Mas a gente precisa persistir. Você dá a opção de escolha para o seu filho, você está deixando ele participar daquele momento. Quando você deixa ele participar daquele momento, você está fazendo com que ele se sinta pertencente àquele momento. Então ele se sente pertencente à família, ele percebe que ele está sendo cuidado por você, porque em relação ao celular, né? Nesse momento, nesse exemplo, e ele se compromete. E quando ele não cumpre com aquilo que ele se comprometeu, você pode chegar para ele e falar assim: você lembra que você que escolheu? Você precisa brigar? Você precisa gritar? Não precisa. Então, é a gente mudar, né? Olhar para o jeito que a gente está educando, né? Você não precisa gritar com seu filho, porque você está sendo respeitoso com ele, você está conversando, você está escutando. O filho, o adolescente, ele precisa ser ouvido dentro de casa. Quando ele não é ouvido dentro de casa, ele se sente desrespeitado. E aí ele se torna um adolescente que na rua também não vai respeitar o outro. Porque a gente dá aquilo que a gente recebe, gente. Então, se teu filho recebe de você gritos e
agressividade, ele vai replicar isso na rua. Ou não, tá? Ou vai ser o inverso. Vai se tornar uma criança omissa. Então, nesse estilo participativo, você cria combinados que funcionam a partir do comprometimento gerado pelo seu filho, ao deixar que o seu filho participe ativamente da construção das regras que a família vai estabelecer. Então, limites e regras não são criados por nós pais. A gente pode trazer o nosso filho para criar junto com a gente esses limites e essas regras dentro da família. E isso gera um adolescente, uma criança emocionalmente saudável. Então, esses são os 4 estilos parentais, né? E aí? O que você vai fazer com isso agora? Você vai transformar a sua relação em casa ou você vai continuar seguindo o mesmo estilo parental? Aquele que você já está vendo que não funciona, mas você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe para onde você vai correr. E assim, gente, não existe um estilo parental certo ou errado, tá? Mas quando a gente avalia cada um deles, a gente percebe as consequências no longo prazo. E como adultos responsáveis pelo bem-estar do nosso filho, a gente precisa fazer uma escolha que seja favorável para eles, né, como estilo de vida, para que eles se tornem adultos emocionalmente saudáveis e não precisem de remédios e médicos e mais, ser diagnosticado com transtornos e tudo mais, né? Que a gente sabe que a partir daquele estilo parental, né, muito é da ciência, né? Muitos transtornos, eles são, a criança nasce com eles, mas muitos são gerados por nós. Então, gente, busquem informação, né? Busquem mudança, transformem aí a relação de vocês dentro de casa. Mudar o seu estilo parental é quase como aprender um novo idioma. Não será fácil, mas é super possível. E eu sou prova viva disso, tá? Eu digo que a disciplina positiva, ela salvou os meus filhos da mãe autoritária e até um pouco negligente que eu era. E quando a gente educa os nossos filhos de forma respeitosa, né, na base da participação, ele participa da educação dele mesmo, e eles se sentem parte ali daquela situação. Quando a gente escolhe, né, a gente escolhe educar os nossos filhos assim, a gente traz mais confiança para essa criança e para esse adolescente, né? A gente gera pessoas conscientes, a gente gera pessoas emocionalmente saudáveis, né? A infância, gente, ela é construção, né? A gente educa lá na infância. E quando chega na adolescência, a gente precisa reformar o que a gente não conseguiu fazer lá na infância. Então, você tem que estar aberto para mudar. Se você é pai, mãe de uma criança ou de um adolescente hoje, você precisa estar aberto para reconhecer que não está fazendo a coisa certa, para transformar e mudar o estilo que você vai aplicar na sua família, né? Porque a gente só transforma aquilo que a gente reconhece, né? Olha para a tua história, olha lá para a tua infância, avalia o seu filho, olha para o que ele está necessitando hoje, se é um pouco mais de acolhimento, se é um pouco mais de escuta, se é um pouco mais de afeto, né? Será que eu tô dando o que ele precisa? Será que ele tá recebendo de mim aquilo que realmente ele necessita? Que às vezes a gente acha que a gente tá dando o suficiente e não tá. Então, é isso. E aí, gente, que por hoje eu vou finalizando aqui, né? Já vai dar 9 horas, tem 1 hora de live aqui. Vou deixar essa live, esse ao vivo gravado por 1 semana, né? Sobre os estilos parentais. Hoje eu abro as vagas para o grupo de apoio Tecendo Adolescência. É um grupo de apoio que eu vou acompanhar mães de filhos adolescentes durante 1 mês, né? Com encontros online, para a gente
trabalhar juntos aí na educação e na mudança do estilo parental na sua família, que a gente vai trabalhar junto para modificar e transformar a tua relação com o teu filho adolescente, né? São pouquíssimas vagas, né, para que eu consiga dar conta e consiga realmente trazer mudança para as famílias. E se você quer participar do grupo de apoio, é só comentar aqui, eu quero participar, Renata, que eu te chamo no direct e a gente conversa, eu te passo todas as informações, tá? O grupo, se você não é do Rio de Janeiro, você pode participar, porque o grupo é online, né? Então vai ser pelo Meet e a gente vai se encontrar uma vez por semana. E fora isso, você ainda vai ter um grupo do WhatsApp de apoio, né? Uma mãe com a outra ali dando as mãos. Quando a gente se dá as mãos, a gente consegue seguir melhor, né? E mais fortalecida. Então, é isso. Te espero lá no grupo de apoio e vamos tecer uma adolescência mais saudável, participativa e colaborativa. Vamos gerar adolescentes mais responsáveis, né, e conscientes. E para que isso aconteça, para que a sociedade futura seja diferente, a gente precisa mexer agora. A gente precisa fazer isso hoje. Não pode esperar para fazer depois. Sabe por quê? Porque os filhos, eles crescem, gente. A gente gesta, né? A gente tem um período de gestação de 9 meses. Depois o nosso filho tem a primeira infância até os 5 anos. A segunda fase da infância, que vai entre 6 e 10, 11 anos. Depois ele já entra na pré-adolescência. E isso vai indo. Cada dia é um dia. Então, se você deixa para amanhã, para mudar o estilo do estilo parental que você aplica na sua família, vai ficando tarde e você não consegue fazer nada, né? Eu vou te chamar, Raquel. E é isso, a gente precisa olhar para isso hoje. Se a gente não olha para isso hoje, a gente não consegue transformar. E a gente só consegue transformar a sociedade quando a gente transforma as nossas relações em casa, para que os nossos filhos façam na rua aquilo que eles recebem em casa. Então, se ele está recebendo em casa agressividade, se ele está recebendo em casa esporro, se ele está recebendo em casa uma educação autoritária, ele vai fazer isso na rua. Então, a violência que acontece hoje nas escolas, na sociedade, nos grupos de adolescentes, é reflexo da educação que essas crianças e esses adolescentes estão recebendo em casa. E a responsabilidade é nossa enquanto pai e mãe, tá? Então é isso, eu fico por aqui. Escrevam para mim, me mandem direct. O link do grupo já tá na bio, tá? Então, assim, se você tiver realmente interesse, já clica lá no link da bio, já entra, né? Eu só vou... Esses primeiros 15 dias agora, antes de começar o grupo, na verdade, primeiro 15 dias não, gente, 5 dias, até o dia 15, o valor do grupo, o valor que vai custar esse grupo de mães, né, um grupo de apoio, ele é extremamente diferenciado. Então, assim, se você quer mesmo entrar, aproveita até o dia 15. Depois do dia 15, muda o valor, tá? E eu tenho poucas vagas, como eu já disse. É isso. Te espero, um beijo e até. Gente, hoje, 8 horas da noite, tem outra live para falar sobre parentalidade e educação respeitosa lá no perfil do Reinventando a Educação. Tá bom? Espero vocês mais tarde. Beijo.